Quando os primeiros banhistas avistaram aquele barco adernado na areia, logo ao amanhecer, a maré ainda recuava. A embarcação não tinha nome, placa, nem sinais de origem. Apenas um casco impregnado de arranhões que vinham de dentro para fora, como se algo tivesse tentado escapar. O mais perturbador é que ninguém viu o barco se aproximar da costa. Não havia marcas de navegação, nem registros de radar, nem qualquer alerta marítimo. Ele simplesmente apareceu ali, silencioso, parcialmente inundado, com a cabine principal trancada por dentro. E quando as autoridades finalmente abriram a porta, encontraram algo que jamais havia sido relatado em águas brasileiras. A pergunta que permanece é simples e incômoda. O que saiu daquele barco antes que alguém o encontrasse? Pouco antes de a embarcação ser rebocada, técnicos da Capitania dos Portos acionaram um equipamento portátil para verificar sinais internos e captaram um pulso abafado vindo do casco, repetido 3 vezes, como se ecoasse de um espaço oco que não deveria existir ali. Logo depois, o som cessou e o dispositivo apagou completamente, como se tivesse sido drenado. Nenhum outro instrumento voltou a ligar enquanto o barco permanecia na areia. Mas o que realmente virou o caso de cabeça para baixo foi o relatório entregue horas depois por uma equipe de mergulhadores. Segundo eles, havia pegadas na parte interna do casco, indo em direção à orla, e não havia nenhuma pegada retornando ao mar. Agora, resta descobrir o que caminhou para fora daquela embarcação durante a madrugada. A aparição do barco abandonado, na praia de Pontal do Sul, no litoral do Paraná, tornou-se rapidamente um dos episódios mais enigmáticos já registrados na costa brasileira. Não havia qualquer alerta prévio de embarcação à deriva, nenhuma notificação de desaparecimento recente e nenhum registro de navegação que explicasse sua chegada. Durante a madrugada, a praia permanecera deserta, exceto pelo som contínuo das ondas e pelo vento frio vindo do sul. Ainda assim, quando o sol começou a nascer, ali estava ele, adernado, parcialmente invadido pela água, com a proa virada para a areia, como se tivesse sido empurrado por algo que não deixou marcas na maré. O mais estranho, porém, não era a embarcação em si, mas aquilo que a superfície do casco revelava. Os primeiros curiosos perceberam arranhões longos, profundos, que se estendiam por quase toda a extensão lateral. Não eram marcas externas, provocadas por colisões, rochas ou tempestades, mas sulcos que vinham de dentro para fora, como se a estrutura tivesse sido pressionada por algo tentando romper o metal por puro desespero. As ranhuras seguiam padrões irregulares, quase frenéticos, e ganhavam intensidade próximo à cabine principal, cuja porta estava trancada por dentro. Esse detalhe, por si só, já contrariava a lógica. Se alguém havia tentado escapar, por que a porta estava trancada? E se estava trancada, onde estava essa pessoa agora? A Capitania dos Portos foi acionada menos de 1 hora após a descoberta. Técnicos, peritos e uma pequena equipe de apoio chegaram ao local e imediatamente isolaram a área, temendo se tratar de uma embarcação ligada a atividades ilícitas. Mas a hipótese caiu por terra quando, ao subirem a bordo, notaram que não havia carga, equipamentos, registros de viagem, GPS, rádio funcional ou sequer documentos que identificassem a embarcação. Era como se alguém tivesse apagado deliberadamente todos os vestígios e ainda assim deixado o barco à deriva, esperando que fosse encontrado. O contexto histórico da região também não ajudava a esclarecer o mistério. A costa paranaense registra casos de embarcações abandonadas, sim, especialmente após tempestades ou falhas de navegação. Contudo, nenhuma delas carregava danos internos dessa magnitude, nem sinais tão evidentes de que algo aconteceu dentro do casco antes de ele parar na praia. E definitivamente nenhuma havia surgido sem qualquer rastro nos radares costeiros, que cobrem a área 24 horas por dia.
À medida que os especialistas percorriam cada centímetro do barco, uma sensação comum se espalhava entre eles. A de que aquele caso não era apenas estranho, era profundamente errado. Nada se encaixava nas explicações tradicionais. Nada parecia seguir o padrão de acidentes marítimos conhecidos no Brasil. A ausência total de lógica, somada aos danos internos e à localização da embarcação, criava um cenário que apontava para uma conclusão inevitável. O que quer que tenha acontecido ali dentro não se comportava como algo familiar. E à medida que novas evidências surgiam, o mistério só aumentava, conectando-se diretamente à pergunta levantada no início. O que exatamente saiu daquele barco antes de alguém o encontrar? Antes de surgir misteriosamente na praia, o barco, posteriormente identificado apenas como casco artesanal modificado, teria sido visto pela última vez navegando a quilômetros da costa brasileira, segundo um relato isolado de uma embarcação de pesca industrial. O registro, feito de maneira informal no diário de bordo, menciona uma luz fraca no horizonte, movendo-se de maneira irregular, como se o motor estivesse falhando ou como se alguém estivesse conduzindo o barco sem qualquer conhecimento náutico. Esse relato, no entanto, nunca havia ganhado relevância, até que a embarcação encalhada apareceu. A missão original do barco permanece envolta em incertezas, mas há indícios de que ele não foi construído para simples pesca ou transporte. A estrutura interna mostrava adaptações improvisadas, suportes metálicos reforçados, cabos fixados de maneira pouco convencional, pequenas marcas circulares no piso, como se equipamentos tivessem sido removidos às pressas. O motor, apesar de antigo, havia sido revisado recentemente, sugerindo que a embarcação se preparava para sair ao mar com um objetivo específico. Porém, o que quer que fosse, desapareceu junto com a tripulação. Ao analisar os resíduos encontrados no convés e na pequena cabine de comando, peritos identificaram sinais de que pelo menos 3 pessoas estiveram a bordo nos dias anteriores ao desaparecimento. Marcas de sapatos diferentes, restos de comida ainda preservados nos recipientes plásticos e rastros de ferramentas usadas recentemente. Nada disso, porém, esclarecia a atividade exata que estavam executando. A ausência de equipamentos de pesca, redes, caixas térmicas ou qualquer estrutura comercial sugeria que aquele grupo estava ali para outra finalidade, algo discreto, possivelmente fora dos registros oficiais. Relatórios posteriores apontaram que, dias antes de surgir na praia, o barco passou por uma área onde moradores de comunidades litorâneas relataram ter ouvido sons estranhos durante a madrugada. Não era o barulho típico de motores, marolas ou embarcações em movimento. Descreviam um ruído grave e intermitente, quase mecânico, que parecia se repetir em intervalos irregulares. Alguns acreditaram ser uma dragagem clandestina, outros um teste de sonar. Mas nenhuma atividade deste tipo foi registrada, e tampouco havia embarcações autorizadas naquela área no período citado. Há também relatos dispersos, recolhidos depois pela capitania, de pescadores que afirmaram ter visto uma luz oscilante no mar, deslocando-se de maneira instável, como se o barco estivesse lutando contra algo, ou como se estivesse tentando se afastar de alguma coisa submersa. Nada foi confirmado, nada foi oficialmente documentado, mas a soma desses relatos indicava uma viagem marcada por tensão, falhas e comportamentos anormais. Outro detalhe que chamou a atenção dos peritos foi uma anomalia registrada no GPS encontrado a bordo. Embora estivesse completamente inutilizado quando o barco foi examinado, técnicos conseguiram recuperar fragmentos de dados da memória interna. Esses fragmentos indicavam uma última rota peculiar, uma aproximação em direção a uma região conhecida por bancos de areia instáveis, área perigosa para a navegação.
O trajeto parecia improvisado, como se alguém estivesse tentando desviar ou fugir de algo. A rota final terminava abruptamente, sem ponto de parada, sem retorno, sem registro de queda de sinal gradual. Era como se o GPS simplesmente tivesse sido desligado no meio do trajeto. Mas o aspecto mais inquietante relacionado à última missão veio de uma caixa hermética presa sob o banco do piloto. Dentro dela não havia mapas, documentos, nem instrumentos. Apenas um pedaço de tecido, grosso, áspero, impregnado de um odor metálico, marcado por arranhões similares aos encontrados no casco. Os especialistas não conseguiram identificar claramente a origem do material. Não era parte da embarcação, não era parte de vestimentas típicas de pescadores. E os arranhões, estes pareciam ter sido produzidos por contorções violentas, como se algo tivesse pressionado o tecido repetidas vezes, tentando rasgá-lo. Após analisar todas essas evidências, os investigadores chegaram a uma percepção desconfortável. A última missão daquele barco tinha um propósito que jamais foi registrado oficialmente e envolvia riscos que a tripulação aparentemente subestimou. E seja qual tenha sido o motivo dessa saída ao mar, algo inesperado aconteceu no trajeto, algo que gerou pânico suficiente para deixar marcas profundas no casco, nos objetos e, principalmente, na própria rota final que o barco percorreu antes de emergir, silencioso e abandonado, na costa brasileira. E antes de continuarmos a desvendar o que realmente aconteceu dentro do barco, faça o seguinte: se esse tipo de investigação profunda te prende, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum novo caso, especialmente aqueles que, como este, ainda carregam perguntas que ninguém respondeu. E se algo até aqui já te deixou com aquela sensação estranha de que tem algo errado, deixa seu like e comenta o que você acha que está por trás desses sinais. Às vezes, uma observação de vocês ajuda a montar partes do quebra-cabeça que ninguém mais percebe. Os registros de comunicação referentes ao barco abandonado são escassos, fragmentados e, em alguns trechos, simplesmente perturbadores. A última transmissão oficialmente captada por rádio ocorreu 3 dias antes de a embarcação aparecer na praia de Pontal do Sul. Foi interceptada por uma estação costeira de monitoramento, em um canal de baixa frequência, raramente utilizado. O operador de plantão descreveu a voz como tensa, respirando rápido demais, como se estivesse falando enquanto corria. A mensagem, porém, era quase incompreensível. Interferências fortes, palavras picotadas, estática profunda. Mesmo assim, 3 trechos foram identificados com clareza. Não era para estar aqui. Ele está voltando. Fechem tudo. Depois disso, o canal se manteve aberto por alguns segundos, transmitindo um ruído grave e contínuo, semelhante ao eco de algo metálico sendo arrastado. E então, silêncio absoluto. O operador tentou retornar o contato 9 vezes. Não houve resposta. No mesmo período, 2 pescadores que navegavam a cerca de 8 quilômetros da costa afirmaram ter captado um som atípico em seus rádios de curto alcance. Eles não estavam tentando ouvir comunicação alguma. O ruído simplesmente invadiu a frequência, como se estivesse vazando de outro canal. Descreveram o som como uma espécie de batida ritmada, como passos muito pesados reverberando por metal oco. Os pescadores desligaram o aparelho, acreditando se tratar de interferência atmosférica, mas apenas um deles relatou que, antes de o rádio se calar, ouviu algo como uma respiração lenta, profunda, ressoando através da estática. Há também o registro de uma embarcação turística que, ao retornar para o porto de Paranaguá, reportou ao capitão um ponto no radar movendo-se de forma errática. A embarcação não tinha identificação e parecia alterar sua velocidade abruptamente, acelerando e parando em intervalos curtos. O radar do barco turístico bloqueou a identificação automática do objeto, descrevendo-o apenas como massa metálica instável.
O capitão decidiu não se aproximar. A costa é conhecida por correntes traiçoeiras, mas reportou o comportamento incomum. Poucas horas depois, esse ponto desapareceu do radar sem diminuir gradualmente o sinal. Ele simplesmente apagou. Os especialistas que analisaram posteriormente esses registros perceberam um padrão desconfortável. Todos os contatos relacionados ao barco envolviam interferência, ruído incomum e alterações bruscas de comportamento, como se a embarcação estivesse sendo afetada por algo que perturbava seus sistemas internos e até mesmo sua condução. Nada indicava falha comum de motor, tempestade ou mau funcionamento de rádio. A natureza profunda e metálica dos sons gravados desperta uma dúvida ainda maior. O ruído captado estava vindo de dentro do barco? Dias depois, quando o barco já havia encalhado na praia, parte do sistema de comunicação foi recuperado. Um dos rádios estava completamente queimado, mas o outro, um modelo antigo, porém resistente, tinha fragmentos de memória ainda acessíveis. Técnicos conseguiram extrair segundos de áudio que parecem ter sido registrados no momento da última transmissão. O arquivo, mesmo corrompido, revela estalos intensos, um grito abafado e algo semelhante a pancadas rápidas contra o metal, como se algo estivesse golpeando a estrutura repetidas vezes. No final do áudio, há um som curto, seco, que os especialistas não conseguiram identificar. Não era motor, não era vento, não era água. Era algo mais, algo orgânico, porém pesado, pressionando o microfone antes de tudo se apagar. Relatos não oficiais de embarcações que estavam mais distantes no mar acrescentam mais uma camada ao mistério. Alguns navegadores disseram ter visto uma luz fraca, piscando de forma irregular por horas, como se fosse um pedido de socorro improvisado. No entanto, ao tentarem se aproximar, a luz desaparecia subitamente, como se estivesse sendo desligada de propósito. Outros juram ter visto uma sombra grande ao lado da embarcação, submersa, movendo-se lentamente na água escura. Nenhum deles conseguiu registrar o fenômeno. A soma de todas essas informações transformou o caso em uma anomalia marítima rara. Um barco que emite mensagens desconexas, sons inexplicáveis, comportamentos erráticos e sinais que desaparecem sem qualquer transição lógica. E conforme mais fragmentos eram analisados, uma dúvida começou a se formar entre os peritos. Aquilo que provocou o último contato caótico ainda estava dentro do barco naquele momento, ou já havia saído. A reconstrução do momento exato em que tudo mudou dentro daquela embarcação tornou-se um quebra-cabeça sombrio que especialistas tentaram montar peça por peça, analisando marcas, falhas, registros e fragmentos preservados pelo acaso. Embora não exista uma gravação completa, o conjunto de evidências aponta para uma sequência de eventos que aconteceu em um curto intervalo de tempo, intensa o suficiente para deixar cicatrizes físicas no casco e possivelmente na própria tripulação. O relógio de bordo, apesar de danificado, marcava um horário específico quando parou. 03:17 da madrugada. Não havia sinal de queda de energia gradual. O ponteiro simplesmente congelou, como se algo tivesse interrompido repentinamente todos os sistemas elétricos. Esse horário foi posteriormente cruzado com um fragmento de áudio recuperado do rádio, revelando uma coincidência desconfortável. O último ruído registrado, aquele som pesado pressionando o microfone, ocorreu exatamente às 03:17. Conforme os peritos avançaram na análise das marcas internas, perceberam que não se tratava de impactos aleatórios ou movimentos bruscos da embarcação. Os arranhões tinham direções definidas, como se algo se deslocasse pelo corredor estreito, raspando com força crescente conforme avançava em direção à cabine principal. No piso, havia marcas circulares repetidas, como se algo pesado tivesse sido arrastado ou fixado ali antes de ser arrancado.
E ao lado da porta da cabine, encontraram pequenas lascas de metal retorcido, indicando que a estrutura passou por uma pressão interna absurda, uma força não compatível com ferramentas humanas. A partir daí, o cenário reconstruído se torna ainda mais inquietante. Os instrumentos mecânicos apresentavam sinais de falha simultânea: manômetro travado, bússola desalinhada, motor inerte. Não havia indícios de pane elétrica comum, mas sim de um tipo de interferência repentina que atravessou todos os sistemas ao mesmo tempo. Alguns especialistas compararam o efeito a um pulso magnético, embora nenhum equipamento na embarcação fosse capaz de gerar tal fenômeno. Outros sugeriram que o motor poderia ter superaquecido, mas não havia marcas de calor, nem danos típicos de combustão. Era como se algo externo tivesse drenado a energia de cada componente até que tudo simplesmente apagasse. Um dos peritos da Capitania dos Portos afirmou em depoimento que encontrou vestígios estranhos no compartimento inferior, próximo ao casco. Uma substância escura, viscosa, semelhante à resina, espalhada em pequenas gotas. A substância, ao ser coletada, começou a endurecer rapidamente, como se reagisse ao contato com o ar. O laboratório não conseguiu identificar sua composição. Não era óleo, não era combustível, não era material náutico convencional. E um detalhe permaneceu incômodo. Parte dessa substância estava espalhada exatamente sobre as marcas internas do casco, como se tivesse vazado ou escorrido daquilo que provocou os arranhões. Com base na disposição dos danos, os especialistas concluíram que um momento de caos absoluto tomou conta da embarcação. A tripulação, se ainda estava viva naquele instante, provavelmente tentou se proteger na cabine principal. A porta trancada por dentro reforça essa hipótese. No entanto, o que estava do lado de fora não recuou. Os arranhões ao redor da porta apresentavam profundidade maior do que os encontrados no restante da embarcação, indicando uma tentativa incessante de rompê-la. O metal, embora resistente, estava claramente deformado, como se alguém ou algo tivesse pressionado a estrutura repetidas vezes com força crescente. Outro elemento crucial foi a análise acústica do casco. Ao testar vibrações residuais, uma equipe identificou microfissuras internas que só poderiam ter sido causadas por impacto concentrado. Esses impactos aconteceram em curva, como se algo se movesse com velocidade dentro do barco, colidindo com diferentes pontos antes de pressionar a porta. Nenhum equipamento conhecido poderia gerar esse tipo de padrão de força em um espaço tão pequeno. Há ainda o testemunho inquietante de um dos mergulhadores que participou da análise subaquática da quilha. Ele relatou que, ao deslizar a mão por baixo do casco, sentiu marcas internas tão fortes que ultrapassaram o metal e criaram pequenas saliências externas, como se o casco tivesse sido empurrado de dentro para fora com violência. Essas saliências não apareciam em fotos comuns, mas se tornavam perceptíveis ao toque. O mergulhador descreveu a sensação como algo tentando sair. A sequência final do evento principal parece ter acontecido de forma abrupta. Após a falha total dos sistemas e o avanço das marcas rumo à cabine, não há mais qualquer evidência de luta ou resistência. Nenhum sinal de fuga, nenhum bote liberado, nenhum vestígio humano além das pegadas encontradas posteriormente no casco. É como se, em algum momento entre 03 e 17 e o final da madrugada, o interior do barco tivesse sido completamente dominado por algo que não deixou testemunhas, mas deixou marcas suficientes para indicar que sua presença não era acidental. E quando o barco finalmente foi encontrado, silencioso e quase sem danos externos, parecia carregar uma única mensagem inscrita em suas cicatrizes metálicas. Algo entrou ali e algo saiu depois. A peça central de todo o caso, aquilo que transformou um simples achado estranho em um mistério perturbador,
É o fenômeno registrado dentro e ao redor da embarcação nas horas que antecederam seu desaparecimento dos radares. Não foi um ruído comum, nem um movimento de maré, nem um sinal mecânico que se encaixasse em falhas típicas de um barco em situação de risco. O que os especialistas encontraram nos fragmentos recuperados desafia a lógica náutica e, segundo alguns, a própria compreensão física do ambiente marítimo naquela madrugada. O primeiro indício sólido veio do registro de áudio do rádio, extraído parcialmente da memória danificada. Entre os estalos e a estática, há um som que se repete 3 vezes, com intervalos precisos de 2 segundos. Não é motor, não é vibração da embarcação, não é interferência atmosférica. Técnicos em acústica o descreveram como um pulso de pressão, semelhante ao deslocamento de um volume grande de água comprimida por algo pesado, porém sem o ruído característico de ondas rompendo. Era como se a água tivesse sido empurrada para os lados por uma presença sólida, mas silenciosa e sem turbulência. Quando esse pulso é ampliado e desacelerado digitalmente, uma textura se revela, uma oscilação complementar, quase orgânica, que percorre a frequência. Isso levou alguns especialistas a sugerirem que o som não representava apenas impacto ou deslocamento, mas uma espécie de movimento, algo que se aproximava, se retraía e voltava a avançar, como se estivesse circundando a embarcação. O segundo indício veio das marcas internas. Embora os arranhões sugiram contato físico direto, muitos deles apresentam uma curvatura irregular que parece acompanhar um padrão ondulatório. É como se o objeto, ou a força, responsável pelos danos, tivesse a capacidade de alterar sua forma ou se mover de maneira não retilínea, produzindo sulcos que se arqueiam e se cruzam como trilhas de algo que se compressa e distende ao mesmo tempo. Os peritos também notaram que alguns dos arranhões vinham acompanhados de uma vibração residual observada no metal. Não era possível reproduzir o fenômeno com ferramentas convencionais, mas quando placas retiradas da embarcação foram submetidas a testes de som, elas vibravam levemente em um padrão semelhante ao pulso registrado no rádio, como se aquilo que tocou o casco tivesse deixado uma assinatura sonora presa ao metal. O terceiro elemento inquietante surgiu de relatos externos. 3 embarcações distintas, localizadas a quilômetros de distância umas das outras, registraram movimentos incomuns na superfície da água na mesma madrugada. Em 2 casos, os tripulantes falaram de um círculo perfeito que se formava e desaparecia sem vento e sem mar agitado. No terceiro caso, pescadores afirmaram ter visto a água ficando lisa por alguns segundos, como se estivesse sendo pressionada de baixo para cima, criando uma superfície tensa e uniforme, fenômeno incompatível com a maré da região. Cruzando esses relatos com o horário da última transmissão do barco, os investigadores perceberam que todos ocorreram no mesmo intervalo de 15 minutos. A coincidência temporal transformou simples depoimentos em evidência complementar do que o barco enfrentou. Mas o ponto mais desconcertante ainda estava por vir. Durante a análise das caixas herméticas encontradas a bordo, especialmente a que continha o tecido arranhado, sensores detectaram um resíduo quase imperceptível aderido às bordas internas. Era microscópico, semelhante a pó metálico, mas não reagia como metal. Quando magnetizado, o material respondia com uma movimentação não linear, como se seguisse um padrão que não estava sendo gerado pelo ímã. Especialistas em engenharia de materiais não conseguiram classificá-lo. A única descrição concisa fornecida no relatório foi partículas respondendo a estímulos invisíveis. Ao confrontar esse fenômeno com o pulso registrado, um dos técnicos sugeriu que poderia haver uma correlação entre ambos, como se o pulso fosse a manifestação sonora de algo capaz de afetar partículas metálicas.
A hipótese, embora rejeitada oficialmente, circulou entre investigadores. Podia ter havido, sob ou dentro do barco, uma presença que se movia sem depender de deslocamento físico tradicional. Uma força, uma massa ou talvez um organismo desconhecido que alterava a água e o metal simultaneamente. O último movimento inexplicável, associado ao caso, ocorreu já na praia. Durante o transporte da embarcação para análise, sensores instalados nos suportes registraram um tremor curto, de menos de 1 segundo, vindo de dentro do casco. O barco estava vazio. Não havia vento forte, não havia impacto externo. Ainda assim, o casco vibrou como se algo tivesse batido uma única vez no metal interno, deixando um eco seco registrado pelos instrumentos. Esse detalhe nunca foi divulgado ao público. E talvez seja ele o mais importante, porque indica que mesmo depois de abandonado, silencioso e imóvel, algo dentro daquele barco ainda se movia. A operação de busca começou antes mesmo do sol nascer, quando a faixa litorânea entre Itapoá e Barra do Sul ainda parecia suspensa em um silêncio quase antinatural. As primeiras equipes caminharam pela areia com lanternas potentes, iluminando marcas na praia que mais pareciam pertencer a um objeto arrastado de dentro do mar para fora, e não o contrário. A maré estava baixa, mas o padrão de pegadas, sulcos e arranhões no chão não coincidia com qualquer embarcação que tivesse sido empurrada pelas ondas. Algo havia movido o barco de outra maneira, algo que não deveria estar ali. Os pescadores locais, acostumados a noites inteiras no oceano, repetiam que nunca tinham visto nada igual. Normalmente, quando um casco desgarrado chega à costa, ele vem quebrado, torto, com vestígios de choque contra pedras ou de desgaste pelo sal. Mas aquele barco parecia ter sido empurrado para fora do mar, como se algo interno tivesse explodido para cima, projetando madeira, tinta e ferragens para fora. As equipes fizeram a primeira varredura ao redor, mas quanto mais avançavam, mais estranheza encontravam. A Marinha isolou a área sem demora. Equipamentos de detecção e drones de varredura térmica foram acionados, mas o que mais impressionou os agentes não foi o barco, e sim o comportamento das aves na região. Gaivotas, fragatas e até urubus evitavam sobrevoar o local, circulando em trajetórias tortas e depois se afastando abruptamente, como se algo invisível emitisse uma onda que repelisse qualquer forma de aproximação. Um dos militares chegou a comentar meio baixinho que parecia haver um vazio no ar, um espaço onde o som e o movimento se comportavam de maneira diferente. A equipe ambiental, chamada inicialmente apenas para catalogar possíveis vazamentos químicos, encontrou resquícios de um material viscoso sob o casco, aderido como uma manta orgânica que parecia ter sido arrancada à força. A textura lembrava algo entre resina e tecido muscular, mas nenhum teste rápido conseguiu identificar. Ao pôr do sol, com as buscas se estendendo pelo segundo turno, surgiram depoimentos de moradores que relataram ter ouvido batidas surdas, vindas do mar, como pancadas profundas, ecoando no fundo da água, horas antes do barco aparecer. Mas o que realmente mudou o rumo da investigação foi o surgimento de um segundo conjunto de marcas na areia, que não haviam sido notadas pela manhã. Elas pareciam frescas, como se algo tivesse voltado à praia e se arrastado de volta para dentro do mar ao longo do dia. Não havia pegadas humanas, nem impressões de casco, apenas sulcos paralelos, simétricos, que se estendiam por quase 30 metros antes de desaparecer na água. Nada naquele cenário parecia natural, e, na verdade, ninguém ali ousava dizer em voz alta o que pensavam. A busca não tinha encontrado o que havia trazido o barco até a praia. Pelo contrário, tinha apenas revelado que aquilo talvez tivesse voltado ao mar. A análise inicial do casco trouxe à tona a evidência mais perturbadora de todo o caso. Quando os peritos removeram as tábuas externas, revelaram fendas longas, profundas e curvas, sempre orientadas de dentro para fora,
como se algo tivesse pressionado o barco por dentro até romper o material em múltiplos pontos. O padrão era irregular, mas carregava uma estranha simetria, quase orgânica, como se as forças internas tivessem se expandido em pulsos espaçados, criando deformações sucessivas no casco. Havia ainda outra peculiaridade. As fibras de madeira em torno das rachaduras estavam carbonizadas, porém sem sinais de queima externa. Era como se o calor tivesse sido gerado por dentro, mas nenhuma fonte óbvia, elétrica, mecânica ou química, foi identificada. Além disso, fragmentos de metal deformado, encontrados no interior, apresentavam padrões magnéticos anômalos, como se tivessem sido expostos a um campo intenso e irregular. A camada viscosa encontrada sob o casco também reapareceu dentro do barco, especialmente presa às fendas, como se tivesse sido expelida junto com a força que abriu os buracos. Essa substância parecia reagir à luz. Escurecia quando iluminada, clareava quando deixada na sombra e apresentava microvibrações quando analisada no laboratório móvel. Nada disso se encaixava nos protocolos de materiais marítimos. Mas a evidência mais desconcertante estava no convés. Marcas circulares, como impressões de algo com múltiplos pontos de contato, pressionadas no piso de madeira com força suficiente para entortar os pregos. As marcas tinham tamanhos diferentes, como se pertencessem a membros de proporções distintas. Não pareciam humanas, tampouco de qualquer animal conhecido na costa brasileira. A Marinha tentou tratar o caso como possível contaminação biológica, mas os relatórios preliminares contradiziam quase todas as hipóteses convencionais. E o mais estranho, o barco parecia ter sido limpo de forma seletiva. Objetos pessoais foram removidos. Cordas, redes e compartimentos estavam praticamente intactos, como se alguém tivesse mexido apenas em partes específicas, justamente as que apresentavam danos internos. Ao final do dia, quando os investigadores reuniram tudo o que havia sido encontrado, perceberam um detalhe inquietante. Todos os danos internos pareciam convergir para um ponto central do casco, uma área circular que aparentava ter sido o epicentro de um pulso. Um evento que empurrou, rasgou, distorceu e projetou material para fora. Mas não havia nada ali agora. Nada, exceto a sensação de que algo havia estado no barco e que saiu com força suficiente para desmontá-lo de dentro. As primeiras explicações propostas pelos especialistas tentaram seguir a rota mais racional possível. A hipótese inicial foi a de um acúmulo de gás metano sob o casco, resultando numa explosão interna capaz de causar as rachaduras. No entanto, testes confirmaram que não havia traços suficientes de metano para justificar tamanha força, muito menos o calor localizado. Outra teoria comum envolvia ataque de fauna marinha, talvez tubarões, lulas gigantes ou algum animal de grande porte. Mas o padrão das fendas não correspondia a mordidas, garras ou tentáculos conhecidos. Além disso, os danos internos não combinavam com nenhum ataque externo. Explosão química, pane elétrica, sobrecarga térmica, tudo foi sugerido e descartado rapidamente. Não havia sinais de combustão externa e nenhuma reação química encontrada era capaz de gerar a textura orgânica da substância viscosa. Até mesmo vandalismo foi cogitado, mas logo rejeitado. Nenhum grupo poderia ter gerado aquela combinação de calor, pressão e deformação magnética. E ninguém teria conseguido fazer aquilo no meio do mar, sem ser visto. Uma teoria meteorológica tentou atribuir o fenômeno a uma descarga atmosférica incomum, talvez uma espécie de raio-bola. Mas as marcas não eram compatíveis com eletricidade difusa, e o casco não apresentava nenhum dos padrões usuais de ionização. No fim, todas as teorias consideradas normais se desfizeram diante da mesma contradição. Como um barco abandonado pode ter sofrido danos internos tão específicos e direcionados, sem qualquer sinal de evento externo correspondente? Quando as explicações tradicionais começaram a ruir,
abrindo espaço para lacunas cada vez mais desconfortáveis, as teorias alternativas ganharam força, não porque fossem mais prováveis, mas porque eram as únicas capazes de acomodar elementos tão incompatíveis entre si. Os moradores mais antigos, silenciosos até então, passaram a comentar histórias que raramente repetiam em voz alta. Relatos sobre algo que respira sob o fundo, movimentos lentos no subsolo oceânico, vibrações que atravessavam o casco de barcos como se fossem chamadas profundas vindas de camadas que nunca deveriam ser perturbadas. Alguns pescadores citaram fenômenos raros, quase folclóricos, que descreviam colunas de pressão capazes de erguer objetos inteiros, projetando-os para cima sem deixar marcas externas. Mas nenhum desses relatos incluía calor intenso ou substâncias orgânicas aderidas à madeira. Outros juravam ter visto, em noites de neblina pesada, sombras alongadas deslizando logo abaixo da superfície, acompanhando embarcações pequenas por minutos antes de desaparecer sem produzir ondas. A possibilidade de atividade clandestina também ressurgiu, mais por desespero do que por convicção. Testes militares secretos, veículos submersíveis não catalogados, drones experimentais, mas qualquer tecnologia conhecida deixaria rastros claros. Resíduos, trilhas sonoras, assinaturas térmicas, e o que o barco apresentava era justamente o oposto. Sinais de uma força que não obedecia à dinâmica mecânica humana. A hipótese biológica cresceu em seguida, sustentada por pesquisadores que defendiam a existência de espécies abissais ainda desconhecidas, organismos adaptados a zonas de alta pressão que poderiam, em situações excepcionais, ascender à superfície. Mas nenhum ser marinho conhecido é capaz de produzir pulsos tão uniformes, sincronizados e suficientemente potentes para dobrar metal e carbonizar madeira por dentro, sem que o casco externo fosse destruído. Por fim, uma teoria considerada quase absurda começou a circular entre técnicos mais silenciosos, a de um fenômeno físico incomum, talvez algum tipo de pulso vibratório de origem geológica, semelhante a microeventos sísmicos, mas concentrado em um ponto específico. Algo que interage com o casco de forma seletiva, criando ondas internas que rompem a estrutura como se ela tivesse sido estilhaçada por dentro. Nenhuma dessas explicações se encaixava completamente. Cada uma resolvia apenas um fragmento do enigma, deixando os outros pendurados no vazio. Ainda assim, todas tinham algo em comum. Tentavam descrever um agente, não um acidente, não uma falha, não uma coincidência marítima, mas uma força ativa, presente, capaz de interagir de maneira direta com o interior de uma embarcação. E quanto mais os investigadores avançavam, mais pareciam aceitar, ainda que com relutância, que o que quer que tenha atravessado aquele barco não seguia as regras conhecidas do mar, e talvez não seguisse regra alguma. No meio do acúmulo de evidências contraditórias, entre substâncias anômalas, marcas internas e danos impossíveis de replicar em laboratório, havia um fragmento do caso que quase passou despercebido. Um detalhe tão silencioso que só foi percebido quando um técnico de comunicação, exausto após horas de análise, resolveu revisar manualmente algo que todos tinham dado como irrelevante: o sistema de rádio do barco. O equipamento estava intacto quando a embarcação foi encontrada, mas desligado, ou pelo menos parecia. Quando o técnico acessou o módulo interno, descobriu que, pouco antes do barco encalhar, alguém ou alguma coisa havia alterado a frequência padrão e sintonizado o rádio em uma faixa intermediária, raramente usada, onde normalmente só se captam ruídos atmosféricos e interferências dispersas vindas do mar profundo. Não havia qualquer motivo lógico para que a embarcação estivesse ouvindo aquela faixa, especialmente em um dia de mar calmo e sem registros de comunicação emergencial. Dentro do módulo havia também uma única gravação automática,
um sistema que só ativa quando o rádio detecta um sinal estruturado. A gravação tinha exatamente 9 segundos, 3 pulsos curtos, separados por 6 segundos de silêncio cada. E então, um vazio absoluto, sem ruído, sem chiado, sem estática. Aquilo simplesmente não acontecia no litoral brasileiro. Nem mesmo estações abandonadas produzem silêncio tão puro. O áudio era mais semelhante ao tipo de registro feito em cavernas isoladas, locais onde a reverberação é engolida pelo próprio ambiente. Mas o que mais intrigou os analistas foi a assinatura interna do pulso. Ele não parecia elétrico, nem refletia interferência humana. A forma da onda tinha contornos que lembravam vibração orgânica. Não um som vocalizado, mas sim um impacto rítmico, como se algo estivesse pressionando uma superfície oca, gerando uma ressonância abafada. Era um batimento, porém não biológico. Era um toque, mas não humano. O relatório inicial tratou o áudio como interferência, classificando-o como ruído marítimo incomum. Só que, ao revisitar o material com a nova compreensão dos danos internos do barco, o técnico percebeu uma coincidência impossível de ignorar. O intervalo entre os pulsos gravados no rádio era praticamente idêntico ao espaçamento das marcas profundas encontradas no casco. Cada fenda parecia corresponder a um impulso interno, como se o barco tivesse respondido fisicamente ao mesmo ritmo registrado pelo rádio. Então, surgiu a pergunta que ninguém queria formular. E se o pulso não foi captado pelo barco, mas gerado dentro dele? Esse detalhe, esquecido e ignorado no início, tornou-se de repente a peça mais desconfortável de todo o quebra-cabeça. Não explicava o que invadiu a embarcação, não resolvia a origem da substância viscosa, mas apontava para algo ainda pior. O evento não foi apenas físico, foi também vibracional. O barco não sofreu um ataque, ele ressoou. Com todas as camadas analisadas, os pulsos impossíveis, as marcas internas, o silêncio absoluto do rádio, o casco ressoando como se estivesse vivo, restava apenas a pergunta que ninguém conseguia formular sem hesitar. O que realmente esteve dentro daquele barco? Não havia resposta simples, nem sequer um modelo conhecido de fenômeno que abarcasse todos os elementos. O caso se equilibrava entre o físico e o intangível, entre o biológico e o mecânico, entre o natural e algo que parecia deliberadamente alheio às regras do mar. Quando os investigadores tentaram consolidar as conclusões, perceberam que cada evidência apontava para uma direção diferente, mas todas convergiam para uma sensação unânime. O evento não foi acidental. Nada indicava pane, erro humano, tempestade, vibração geológica ou ação de predador marinho. Ao contrário, cada detalhe sugeria intenção, movimento coordenado, um tipo de interação que parecia responder ao ambiente de dentro para fora, como se a estrutura do barco tivesse sido analisada, explorada e, finalmente, rompida. O mais inquietante era que o pulso registrado no rádio e replicado nas marcas internas não desapareceu após o resgate da embarcação. Em alguns dias, técnicos relataram a presença de vibrações esporádicas durante a análise, minutos em que o casco parecia lembrar o impacto original, produzindo micro-ressonâncias como ecos de algo que já não estava ali. Outros afirmaram ter ouvido estalos rítmicos vindos do interior das paredes do depósito, como se o barco estivesse se ajustando, acomodando ou tentando replicar um padrão que não fazia parte de sua estrutura original. Mesmo após o barco ter sido desmontado para estudo, algumas peças continuaram apresentando comportamento irregular. 2 placas metálicas, separadas por mais de 30 metros no laboratório, vibravam ao mesmo tempo em intervalos idênticos. Nenhum equipamento conseguiu explicar a sincronia. O fenômeno deixou a investigação dividida. Enquanto alguns acreditavam que aquilo era apenas efeito residual de um impacto atípico,
Outros sustentavam que o casco havia sido exposto a um tipo de energia que ultrapassava a compreensão atual. Mas o enigma mais profundo não estava no barco, estava no mar. Nos dias que seguiram ao encalhe, pescadores relataram uma zona silenciosa, próxima ao local onde o barco provavelmente à deriva antes de ir parar na areia. Uma área onde peixes não nadavam, redes não capturavam nada e o mar parecia imóvel. A água ficava lisa por segundos, sem vento, sem salpicos, como se algo sob a superfície pressionasse o oceano de dentro para cima. E então, do nada, tudo voltava ao normal. A coincidência temporal era impossível de ignorar. O silêncio começou no mesmo dia em que o barco foi encontrado. No fim, o enigma final não era o barco em si, nem suas marcas, nem as substâncias indefinidas. O mistério central era a presença, o agente que causou tudo, e o fato irrefutável de que ele nunca foi identificado, localizado ou explicado. E o que assustava ainda mais, nenhuma evidência indicava que tivesse ido embora. Com todas as versões reunidas, os relatos fragmentados, os pulsos registrados, os comportamentos estranhos do barco e o desaparecimento completo da equipe, a recuperação final do barco se tornou inevitável. Era preciso retirar todos os módulos, desmontar estruturas internas e trazer barco para a inspeção total em dique seco. A operação foi tratada como prioridade máxima, mas também com um silêncio incomum, como se qualquer divulgação pública pudesse gerar mais perguntas do que respostas. Quando o rebocador principal se aproxima do barco, algo chama a atenção imediatamente. O barco parece torto, mas não estruturalmente, e sim visualmente. Linhas que deveriam ser retas dão a impressão de estarem levemente curvadas, como se a iluminação natural ao redor distorcesse a percepção de forma sutil. Os engenheiros atribuem isso à corrosão irregular, causada pelo ambiente extremo, mas ninguém parece completamente convencido. Durante o processo de desmontagem, a equipe encontra marcas internas que não constam em nenhum relatório anterior. Ranhuras finas ao longo do corredor técnico, como se ferramentas tivessem sido arrastadas em repetidas direções. Mas todas as ferramentas da sala de manutenção estavam guardadas, inventariadas e sem sinais de uso. Pior, algumas dessas ranhuras atravessam painéis metálicos que exigiriam uma força maior do que a de um operador humano. Nos módulos superiores, outro detalhe desperta desconforto. Painéis elétricos exibem sinais de sobrecarga, mas as trilhas queimadas não seguem o padrão típico de curto-circuito. Elas formam desenhos quase simétricos, convergindo para o mesmo ponto vazio, como se um equipamento tivesse sido retirado dali. Mas não há registro de que qualquer módulo estivesse instalado naquele local. Ao final da vistoria, o silêncio dos especialistas fala mais alto que qualquer laudo. O barco, agora praticamente desmontado, não apresenta nenhum dano compatível com uma tragédia interna. Nada que explique pânico, abandono, falhas simultâneas ou uma evacuação improvisada. Nada que justifique o sumiço total de todos os tripulantes. O relatório final, o documento que deveria encerrar o caso, termina com uma frase curta, quase protocolar, mas que se perdeu no meio de tantas versões. Não há evidências que sustentem qualquer causa conhecida para o desaparecimento da equipe. É a conclusão oficial, fria, meticulosa e absolutamente incapaz de explicar o que aconteceu no barco. Mas antes de arquivar o caso, um dos engenheiros escreve discretamente ao lado da última página, em letra pequena: se isso foi um acidente, por que parece que o barco estava reagindo? Quando o barco finalmente é rebocado para o continente, já quase irreconhecível após semanas de desmontagem, parecia que o mistério havia chegado ao limite. A história ganhava camadas, teorias se acumulavam, mas nada se aproximava de uma explicação satisfatória. E então,
quando tudo deveria ser encerrado, um novo elemento surge, discreto, mas perturbador o suficiente para impedir qualquer conclusão definitiva. Durante a lavagem final dos módulos inferiores, um técnico percebe resíduos endurecidos grudados na base metálica de uma tubulação auxiliar. À primeira vista, parecia apenas sujeira acumulada pelo tempo. Mas quando a peça é removida e levada para análise, revela algo inesperado. A substância não é a mesma que havia sido encontrada nas paredes internas do módulo de contenção. O material, apesar de visualmente semelhante, possui uma estrutura diferente, mais densa, com microbolhas aprisionadas e um padrão de ressecamento que sugere exposição prolongada a vibrações de alta frequência. O que chama a atenção não é o material em si, mas sua localização. Aquela tubulação específica não deveria ter sido afetada por nada dentro do barco. Ela ficava entre dois módulos desativados havia meses, em uma área onde nenhum tripulante tinha motivo para entrar durante a última semana de operação. A peça, segundo o inventário, não foi tocada por ninguém. Então surge o detalhe que muda tudo. Na camada mais profunda da substância, há marcas circulares minúsculas, organizadas em sequência, como se algo tivesse pressionado o metal repetidas vezes, não com força bruta, mas com precisão. Marcas que lembram, de forma inquietante, o intervalo dos pulsos registrados pelo rádio do barco de resgate. Quando esse dado chega aos responsáveis pela investigação, a expressão de todos muda. A coincidência é estatisticamente improvável demais. Se o ritmo é o mesmo, então talvez o pulso não estivesse apenas interagindo com as estruturas do barco. Talvez estivesse procurando algo dentro dela. O relatório complementar sugere uma nova análise, mas essa recomendação nunca chega a ser cumprida. Antes que a peça passe por um estudo profundo, ela desaparece do laboratório onde estava armazenada. Não há registro de retirada. Não há sinais de invasão, apenas sumiu. Dias depois, a equipe que trabalhou diretamente na desmontagem do barco recebe um comunicado interno. Todas as informações referentes ao caso serão transferidas para outro departamento. Não haverá novos acessos. O mistério é encerrado oficialmente. Extraoficialmente, porém, todos sabem que foi apenas engavetado. E enquanto o barco, agora reduzido a sucata, é deixado para se tornar apenas mais um casco enferrujado no estaleiro, uma pergunta continua reverberando, silenciosa, incômoda e tão persistente quanto os pulsos captados no rádio. Se aquilo que tocou o barco estava tentando entrar, o que aconteceria quando encontrasse o que procurava? E se você chegou até aqui, já percebeu que o barco não foi apenas mais um caso. Ele deixou perguntas que continuam ecoando, mesmo depois de destruído. Então, antes de seguir para o próximo mistério, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Assim você garante que vai receber cada novo episódio assim que sair. E comenta aqui embaixo. O que você acha que realmente tocou aquela estrutura por dentro? Suas teorias fazem este espaço continuar vivo e são elas que nos ajudam a decidir qual será o próximo caso a ser investigado.